É muito triste falar disso. Toma uma água, Lopes. De infância, eu creio que todos nós temos uma história. Algumas das histórias, elas fazem parte que a gente leva para a vida inteira, que a gente vai ganhando ao longo do tempo. A minha infância, eu nasci em Coroaci, né? Mas, no hospital de Coroaci, mas eu morei, foi na cabeceira do Ramalhetinho, fala Ramalhetinho, cabeceira de Virgolândia. Foi lá que eu fui criado, até os 6, 7 anos de idade. E uma vida muito simples, eu falo porque o meu pai, eu vim perder meu pai muito, muito novo, entendeu? Então eu tive muito a minha mãe como pai e mãe. Você perdeu o seu pai, você se lembra? Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos, ia completar 9 anos de idade, entendeu? E essa vida lá, a gente tinha o pai da gente, né, assim, durante um tempo, mas era muito pouco porque ele vivia trabalhando. Ele era lavrador, às vezes ele operava a máquina e ficava muito fora. Daí a gente foi criado mais com a mãe, né? Somos 3 filhos, então fomos criados mais com a mãe. A gente tinha pouco contato com o pai. Entendeu? Então quando ele chegava de viagem, aquilo era uma maravilha. E de lá, ele comprou um outro espaço, um outro local pra gente, que a gente mudou, que é uma zona rural, Pedra Redonda, né? Que já é município de Coroaci. Então foi lá que a gente começou, já de lá pra cá, foi onde eu perdi meu pai. E essa aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Rapaz, eu imagino, Zé Lopes, que foi... E nesse momento, então, a sua mãe assumiu assim uma função bem mais importante assim para você, né? Eu me emociono falar nisso porque a minha mãe, ela teve uma força muito, muito natural de Deus, que Deus colocou nela, sabe? Ela falou assim, você vai cuidar dos seus 3 filhos. E minha mãe... Você não via minha mãe ela reclamar dessa situação. É muito triste falar disso. Toma uma água, Lopes. Mas são caminhos, né? São superação. É muito triste falar disso porque a gente passou por necessidades, né? Não é a necessidade é a necessidade de alimentar, de colocar uma comida na mesa, entendeu? E a gente tinha os avós, né? Mas assim, sabe quando é uma coisa que é um processo que tá ali, que às vezes é difícil você comentar, entendeu? As pessoas que viam aquilo ali sentiam que a gente estava passando por um momento difícil. E a gente comia é uma comida natural. Hoje eu como, minha mãe faz uma canjiquinha, mas aquela canjiquinha do fubá, do farelo, a gente alimentava daquilo ali. E não foram por muito tempo, mas assim, aquele período de adaptação do meu pai, quando meu pai faleceu, foi muito difícil. E eu tenho o meu irmão mais novo, ele estava praticamente no colo ainda, né? E minha mãe carregou essa jornada até nós pegar um certo tamanho, entendeu? Ricardo, uma coisa que me chama muita atenção às vezes, quando a pessoa vê você assim hoje, andando num carrão daquele, né, direcionando aí a melhor loja de eletrodoméstico da nossa região, né? Talvez assim, a pessoa não tem ideia do caminho que a pessoa passa, né? Tipo assim, a superação, as lutas que se apresentam diante da gente na vida, o tanto que a pessoa tem que romper, não é? Os dramas humanos que se apresenta. É muito bom, eu acho muito bacana a gente trocar ideias como essa, porque as pessoas ficam pensando, é a terceira vez, o terceiro entrevistado que eu estou conversando que eu falo isso, as pessoas pensam que é fácil, sabe? É fácil você se dar bem na vida, você se desenvolver, se transformar num ser humano bacana e crescer na vida, né? Às vezes a pessoa está lá lutando, eu não vou ser porque eu estou enfrentando muita dificuldade. Na verdade, tem pessoas perto da gente que se transformam em referência, mas assim, que passou por dramas assim, extremos, né? Eu
conheço a sua história, mas não assim nesses detalhes, né? E eu gosto de trazer aqui eu gosto de saber coisas que as pessoas não sabem, né? Novidade, né? Senão não tem sentido da gente estar aqui. Mas e a escola? Como é que foi esse período da escola? Esse período que a gente se adaptou, né? Assim, não se adaptou, né, o pastor? Foi um processo. E a minha mãe, quando a gente morava um pouco distante de parentes, a gente mudou para um terreno dos meus avós. A minha mãe construiu uma casa lá com muita dificuldade e a gente morou lá ao lado dos meus avós. Por quê? A minha mãe, para ter um tempo para ela poder fazer alguma coisa, porque ela não tinha cabeça, porque a gente morava num canto sozinho, entendeu? Sem nenhuma família, sem nenhum apoio de ninguém por perto. E a escola era a Encruzilhada. Nesse tempo aí, a gente gastava uns 40 a 50 minutos a pé, entendeu? E a gente levantava cedo, era umas 6h30, 7 horas. E antes da gente ir para a escola, a gente foi criado fazendo o serviço da minha mãe, ajudando ela, para que ela tivesse força para gerir a gente. Por exemplo, ela tinha que buscar água na horta, que era muito longe, né? Porque falava fonte, né? E a gente levantava cedo, antes de ir para a escola, ela falava: Ricardo, você, o Alexandre, que é meu irmão, né? O Leonardo, vocês vão buscar uma água para mim antes de vocês ir para a escola. Encher as vasilhas e tal. E a gente levantava naquele frio, pegava os baldes, né? Era lata na época, a gente enchia tinha uma como é que chama aquela tipo água? Gamela? Tipo, exatamente. Bacia? Isso, exatamente. Enchia as bacias, deixava tudo cheio para ela e a gente ia para a escola. Era 45, 50 minutos, 1 hora de a pé. Aquilo, o trecho onde a gente passava, é até bom, pastor, porque hoje a dificuldade que você passa gera a pessoa que você vai ser o futuro. Entendeu? Porque eu vejo muitas histórias hoje aqui mesmo, eu posso presenciar na nossa cidade, que às vezes o filho não vai à escola porque não tem uma condução, entendeu? Meu filho não foi à escola porque não teve uma condução. Tudo bem, as coisas, o tempo passa, né? E as coisas vão se modernizando, né? Mas hoje, se o filho não tem uma condução de ir, a gente não tinha condução de ir, a gente ia a pé. Entendeu? Era na chuva, na garra, né? Exato, era no sol, entendeu? Era uma bicicleta que às vezes ela quebrava, você deixava ela encostada e terminava, chegava na escola. A gente nunca perdeu uma escola porque a gente não tinha condução. E teve que se adaptar, né? E a gente teve que se adaptar nisso tudo. Então, assim, hoje já é uma coisa que virou moderno, mas as pessoas levam-se para meu filho não vai na escola porque não tem uma condução. Você já está moldando o seu filho. Não, para ser fraco. Entendeu? E aí, formamos nessa escola. Eu formei nessa escola. Ricardo, eu estudei no Mono. São 9 quilômetros de pé. 9 quilômetros, andando a pé. Eu estudei 2 anos a pé. Aí depois meu pai arrumou uma bicicleta, cavalo e uma moto. Mas foi difícil. É uma história assim, de superação. Desculpa te interromper. Aí, pastor, formei nessa escola e à vontade. Só que a gente formou e eu queria estudar, sabe? Eu queria ser uma pessoa diferente. Eu falo diferente assim, ter alguma coisa para mim. Eu já tinha esse sonho, entendeu? E vim estudar em Coroaci com a mesma dificuldade. Entendeu? Mas aqui em Coroaci eu encontrei pessoas que me ajudaram nesse sentido, né? Ele não era de Coroaci, né? Veio de fora, que é o Peterson, né? Os pais dele, o Luiz e a Dona Nenê, que são pessoas maravilhosas, eu acredito que alguém conhece, né? Mora lá na Pedra Redonda. Ele morava aqui. Se falava República, né? Onde reunia os amigos, né? Para estudar. E a dificuldade era a mesma, porque a gente tinha que levantar, era à noite, né? A gente ia para o ponto de ônibus, pegava o ônibus e vinha para a escola, fazia todo esse trajeto. Ia e voltava. Com o Peterson morando aqui, o meu amigo morando aqui, ele abriu as portas. Oi, gente, vamos, né, morar todo mundo junto, né? E para a gente estudar. Final de semana a gente retorna para nossas casas e tal. E isso me ajudou porque
a gente tinha as obrigações da gente fazer, né, lá na zona rural, porque a gente tinha um pouco de criação, né, aquela da família, né, e a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela não quis desfazer daquelas criaçãozinhas que dava o leite pra gente. A mãe, ela manteve aquilo aí com muita dificuldade. Então a gente vinha pra escola, estudava, voltava e trabalhava, entendeu? E nesse período que a gente ficou aqui na rua, a gente na cidade, que é Coroaci, eu vi uma vontade de querer trabalhar, de querer trabalhar num outro sentido de ter o meu próprio sustento. E essa foi a fase mais difícil, porque eu sempre quis trabalhar e o emprego era difícil demais. Por quê? A cidade não tinha tanto, não era desenvolvida como é hoje, né? Tinha poucos pontos de comércio, né? Então, assim, era muito difícil. A gente via que a prefeitura como um centro de trabalho, né? E aí eu pedia, né? Eu não tinha coragem de pedir serviço. Eu pedia para que minha mãe, né, a minha avó e meu avô pedisse emprego para mim, porque eu não tinha coragem de chegar e pedir um emprego. E aí minha avó vinha na prefeitura, conversava, pedia. Ricardo, vai acontecer, mas tem que esperar e tal. E com isso eu comecei a passar mal. Sabe, eu comecei a sentir mal, sabe aquela, assim, ou era uma ansiedade, era alguma coisa, eu me sentia mal. Porque sabe que eu lembro que nessa fase os pais da gente que custeavam tudo, né? Sim. A gente tinha já aquela responsabilidade com relação a não ser pesado, a saber que a vida é difícil, né? Então, mas o importante que eu gostaria de frisar nesse momento é o quanto que as dificuldades moldam o caráter. Você percebe isso na sua história, na sua vida, no seu caráter? Assim, a resposta às lutas que já enfrentou na vida? Sim. Até que falo que quando eu lembro da minha história lá de trás, só me fortalece. A história que eu superei, né, da onde eu vim a chegar até o ponto que eu cheguei, só me fortalece. Fortalece e valoriza as pessoas, né? Também que fizeram parte dessa trajetória, né?